Bom dia, pessoal. Tudo bem? Você está aqui no canal Conexões e Crenças na Twitch, canal Conexões e Crenças, criado por mim. Sou Marcelo Murim. Nós falamos aqui sobre espiritualidade, sobre física quântica. Então, esse é o objetivo do nosso canal, trazer esses assuntos aí relacionados ao autoconhecimento, a busca do autoconhecimento, né? A busca do nosso processo evolutivo. Então, de novo, né? A gente fala sobre cristianismo, fala sobre espiritismo, fala sobre energia, sobre vibração, todos os assuntos, no meu entendimento, que estão relacionados, né? E você está aqui conosco na Twitch, onde todas as segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, fazemos a leitura comentada de a Bíblia Peshita, nas segundas e quartas, e do Livro dos Espíritos, às sextas-feiras, ok? Esse canal aqui tem 6 meses, mais ou menos, de existência. A gente faz a leitura ao vivo aqui na Twitch. E depois esse vídeo ele é legendado e a gente sobe aqui no nosso canal no YouTube, Conexões.crenças, né? No YouTube a gente tem lá três playlists, uma que fala uma da Bíblia Peshita, uma do Livro dos Espíritos e uma dos Salmos. A gente lê todas as manhãs um salmo no nosso canal no Instagram. Então temos lá o YouTube com todo o nosso conteúdo, temos o Instagram com a leitura dos salmos e alguns outros posts relacionados à vibração, à energia, e aqui a leitura que a gente faz online na Twitch, ok? Então chega mais, se aproxime de nós aqui, faça parte da nossa comunidade. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, é de graça, é legal porque você clicando no sininho vai sempre receber informação quando tiver vídeo novo. Também faça seus comentários, deixe suas sugestões, curta, compartilha, nos ajude aí no engajamento e no crescimento do canal, que em breve vamos trazer novos conteúdos, novas informações aí, tá bom? Então, falando da Clima Digital, nosso parceiro nesse projeto, dão todo o suporte técnico para nós, tanto técnico quanto de conteúdo também, nos ajudam na criação dos conteúdos. Então, nosso site, nosso blog, a gente tem também, né? Então, eles que são os responsáveis aí por todo esse suporte. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a Clima Digital, clica lá no Instagram deles, @Clima Digital, ou no site www.climadigital.com.br. Vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho deles e se tiver precisando de alguém para dar um suporte a algum projeto aí técnico, fala com eles que certamente você não vai se arrepender. Legal? Então, siga o nosso canal, siga lá no YouTube, no Instagram, siga da Clima Digital, é muita coisa para seguir, né? E vamos em frente aqui na leitura da nossa Bíblia Peshita. Nós estamos aqui, hoje nós vamos concluir o primeiro livro de Samuel, né? A gente já leu até o capítulo 22 na semana passada, e hoje a gente vai seguir aqui até o capítulo 23, quer dizer, do 23 ao 31, ok? Então vamos lá, capítulo 23, Samuel, primeiro livro. Informaram a Davi, dizendo-lhe: Eis que os filisteus lutam contra Keila e saqueiam as eiras. E Davi consultou a Mariá, dizendo: Irei matar esses filisteus? E Mariá lhe disse: Vai, mata os filisteus e livra Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Enquanto estamos aqui, temos medo, como poderemos ir a Keila contra os batalhões dos filisteus? Então Davi consultou uma vez mais a Alará, e Mariá respondeu, dizendo: Levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei nas tuas mãos os filisteus. E Davi partiu com seus homens a Keila, e combateram os filisteus e tomaram seu gado, e ele lhes causou uma grande mortandade. Assim livrou Davi os habitantes de Keila. Sucedeu que quando Abiatar bar Ahimelec fugiu para Davi a Keila, ele desceu com um éfode em sua mão. Quando informaram a Saul que Davi havia entrado em Keila, Saul disse: Alará o entregou em minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade com portas e ferrolhos. E Saul convocou a guerra a todo o povo para que descessem a Keila e sitiar a Davi e os homens que o acompanhavam. Ao ouvir Davi que Saul planejava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar:
traze-me o éfode. Então disse Davi: Ó Maria, Alahá de Israel, certamente teu servo tem ouvido que Saul pretende vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os governantes da cidade nas mãos de Saul, a mim e aos homens que me acompanham? E Maria respondeu: Eles te entregarão. Levanta-te e sai da cidade. Assim que Davi e os homens que estavam com ele, uns 600 homens, levantaram-se e saíram de Keila em retirada, e informaram a Saul que Davi fugira de Keila e ele desistiu de persegui-lo. E Davi acampou no deserto de Metzerot, permaneceu na zona montanhosa do deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, porém Alahá não entregou na sua mão. Reencontro de Davi e Jonathan. E Davi percebeu que Saul saíra para tentar matá-lo. Davi se encontrava no deserto de Zif, em uma região de difícil acesso. E Jonathan Bar-Saul se levantou e foi a Davi nessa região para fortalecê-lo em Alahá. E dizendo a ele: Não temas, porque a mão de Saul meu pai não te alcançará. Tu serás o rei sobre Israel, e eu estarei contigo, e tu viverás. Inclusive Saul meu pai sabe isto. Então ambos fizeram pacto no vale perante Mariá, que mora entre os querubins, e Jonathan voltou para sua casa. Depois os ifeus subiram a Saul em Geba para lhe dizer: Eis que Davi está escondido entre nós em Metzrot, em uma região de difícil acesso de Gevot, no vale que está à direita de Ashimon. Agora, pois, desce a nós, conforme a todo o desejo da tua alma, e nós o entregaremos nas mãos do rei. Saul lhes respondeu: Bendito sejam de Alahá, porque vos compadecestes de mim. Ide, retornai e informai-vos acerca do seu acampamento, averiguai e vigiai o lugar por onde anda, e quem o tenha visto ali, porque me disseram que é extremamente astuto. Identificai e vigiai todos os esconderijos onde se esconde. Depois regressai a mim, porque estiverdes seguros, e eu irei convosco. Porque se estiver na região, eu o rastrearei entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e partiram rumo a Zif, adiante de Saul. E Davi e seus homens se encontravam no deserto de Maom, no Arabá, junto de Ashimon. E Saul e os seus homens foram buscar Davi, mas havendo sido informado Davi, ele desceu a Sela e ficou no deserto de Maom. Quando Saul soube, perseguiu a Davi no deserto de Maom. E Saul ia por um lado do monte, enquanto Davi e os seus homens iam pelo outro lado. Então Davi se apressava para escapar de Saul, pois Saul e os seus servos estavam rodeando a Davi e aos seus homens para capturá-los. Mas chegou um emissário a Saul e lhe disse: Apressa-te, vem, porque os filisteus têm penetrado por todo o país. Por isso Saul desistiu de ir atrás de Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por isso chamaram aquele território Sela Hamalekot. E Davi subiu dali e acampou em Metzrot, a qual está em Gevot. Uma perseguição, né? Capítulo 24. Davi perdoa a vida de Saul. Aconteceu que quando regressou Saul de ir atrás dos filisteus, informaram a ele, dizendo-lhes: Eis que Davi se acha em Metzrot, a qual está em Gevot. Por isso Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi buscar a Davi e a seus homens pelos cumes da região montanhosa onde havia obras montesas, até chegar a um redil de ovelhas que havia no caminho, onde havia uma caverna. Então Saul entrou na caverna e ali dormiu. E Davi e seus homens estavam sentados na parte mais funda da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Este é o dia do qual Maria te disse: Eis que entregarei a teu inimigo em tuas mãos. Faça com ele como melhor te pareça. Então Davi se levantou e cortou sigilosamente a borda do manto de Saul. Contudo, depois pesou na consciência de Davi por ter cortado a borda do manto de Saul. Contudo, depois pesou na consciência de Davi por ter cortado a borda do manto de Saul. E disse Davi aos homens que o acompanhavam: Maria não me permite fazer tal coisa contra meu senhor, o ungido de Maria, que eu estenda a minha mão contra ele, porque é o ungido de Maria. E
Davi conteve os homens que o acompanhavam com essas palavras e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou da caverna e seguiu o seu caminho. Davi se levantou em seguida, saiu da caverna e gritou atrás de Saul, dizendo: Meu senhor, o rei. Quando Saul se virou, Davi se inclinou com seu rosto em terra e se prostrou. Então Davi disse a Saul: Não preste atenção às palavras dos que dizem: Eis que Davi busca teu mal. Eis que hoje viste com teus próprios olhos que Maria te havia entregado em minhas mãos este dia na caverna. E os homens que estão comigo me diziam que te matasse. Porém eu tive compaixão de ti e disse: Não estenderei minha mão contra meu senhor, porque é ungido de Maria. Volta e olha também a borda de teu manto na minha mão, porque quando cortei a borda do teu manto não te matei. Reconheça e perceba que não há maldade nem transgressão em minhas mãos, e que nenhum pecado cometi contra ti. Porém, tu me persegues para tirar minha vida. Que Maria julgue entre mim e ti, e Maria me vingue de ti, porém minha mão não será contra ti. Como dizem os antigos provérbios, dos maus brotará a maldade, porém minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, que Maria seja o juiz e julgue entre mim e ti, que ele considere e defenda a minha causa e me vingue de ti. Sucedeu que quando Davi acabou de expressar essas palavras a Saul, Saul lhe perguntou: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. Então Saul disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me pagas bem, embora eu te paguei com mal. Tu demonstraste hoje que me tens feito bem, porque Maria me entregou em tuas mãos, mas não me mataste. Pois quando um homem encontra o seu inimigo e o deixa ir por bom caminho, Maria o recompensa com bem. Maria te recompensará pelo bem que me fizeste. Agora, pois, eis que eu sei que certamente tu has de reinar, e que o reino de Israel será estável em tuas mãos. Jura-me por Maria que não acabarás com minha descendência depois de mim, e que não eliminarás meu nome da casa de meu pai. Davi, pois, fez juramento a Saul, e Saul se foi à sua casa. Então Davi e os homens que o acompanhavam subiram a Maspia. Capítulo 25. Morte e sepultamento de Samuel. E Samuel morreu, e todo Israel se reuniu para fazer lamentação por ele, e o prantearam, e o sepultaram em seu sepulcro em Ramá. Então se levantou Davi e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmela. O homem era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E sucedeu que ele estava tosqueando suas ovelhas no Carmela. O nome daquele homem era Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. A mulher era de corpo e rosto formosos, mas Nabal era um homem cruel e de más intenções. Comportava-se como um cachorro. Estando Davi no deserto, soube que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi a 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmela, ide com Nabal e saudai-o da minha parte. E disse-lhe assim o que vive: Haja paz a ti e tua família. Teus pastores estiveram entre nós e nunca os molestamos, e nada se lhes extraviou durante todo o tempo que estiveram no deserto. Pergunta aos teus servos e eles te informarão. Agora, pois, achem os jovens graça a teus olhos, pois viemos em bom dia, e compartilhe com os teus servos e com teu filho Davi o que desejares. Quando chegaram, os jovens de Davi transmitiram a Nabal toda esta mensagem da parte de Davi. Então Nabal respondeu aos servos de Davi, dizendo: Quem é Davi? Quem é o filho de Israel? Hoje existem muitos servos que fogem de seu amo. Hei de tomar meu pão, minha água e a carne, que preparei para meus tosqueadores, para dar a homens que eu não sei de onde procedem. Então os jovens de Davi regressaram por seu caminho e informaram a Davi de todo esse assunto. Intercessão de Abigail. Então disse Davi aos homens que o acompanhavam: Cinja cada um sua espada. E eles cingiram sua espada, e Davi também cingiu sua espada, e subiram com Davi cerca de 400 homens, somente 200 ficaram com seus equipamentos. Porém, um dos criados jovens advertiu Abigail, esposa de Nabal, dizendo:
Davi enviou emissários desde o deserto para que bendissessem nosso Senhor, porém ele os destratou. Contudo, os homens nos haviam tratado muito bem. Não nos trataram mal e nada nos faltou durante o tempo que andamos com entre eles. Enquanto estávamos no deserto, nos serviram de muro tanto de noite como de dia, todo o tempo que estivemos entre eles, pastoreando as ovelhas. Agora, pois, compreende e considera o que has de fazer, pois o mal já está decidido contra nosso amo e contra toda a sua família. Enquanto isso, Nabal estava com os pastores. Assim, Abigail, se apressando, tomou 200 pedaços de pão, 2 odres de vinho, 5 ovelhas já preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 queijos e 200 tortas de figos secos, e os pôs sobre jumentos. Depois disse aos jovens: Ide adiante de mim, eis que eu vos seguirei. Porém não avisou a seu marido Nabal. Aconteceu que enquanto ela cavalgava sobre o jumento pelo lado oposto da montanha, Davi e os homens que o acompanhavam subiram em direção contrária, e ela foi a seu encontro. Davi havia dito: Temos protegido inutilmente tudo quanto este tem no deserto, para que nada se perdesse de tudo quanto ele tem, mas ele me devolveu mal por bem. Assim faça Maria o seu servo, Davi, e ainda lhe acrescente: Se deixo a algum dos homens que lhe pertence até amanhã. Quando viu Abigail a Davi, apressou-se e desmontou do jumento e, caindo sobre seu rosto diante de Davi, prostrou-se em terra. Lançando-se a seus pés, disse: Eu te suplico, Senhor meu, seja a culpa sobre mim. Permita que tua serva fale a ti a respeito desse homem Nabal. Pois tal como é seu nome, assim é ele. Ele se chama Nabal e seu opróbrio está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os jovens que enviou meu senhor. Agora, pois, meu senhor, vive Maria e vive tua alma, Senhor meu, que não recorreste ao derramamento de sangue e Maria te livrou. Agora, pois, Senhor meu, sejam como Nabal, teus adversários e os que procuram teu mal. Agora, dê este presente aos jovens que acompanharam a meu senhor, pois tua serva trouxe este presente a meu senhor. Perdoa a ofensa a tua serva, porque certamente Maria fará ao meu senhor uma casa duradoura. Porque meu senhor peleja as batalhas de Maria, e o mal não se tem achado em ti durante teus dias. Mesmo que alguém se disponha a te perseguir e procure te matar, a alma de teu senhor está ligada pelo laço dos viventes com Maria teu alahá. Porém Maria arrojará a vida de teus adversários como do homem de cavidade de uma funda. E sucederá que quando Maria faça com meu senhor o bem que tem falado acerca de ti e te constitua como príncipe de Israel, isso não te será motivo de terror nem de tropeço à tua consciência, por ter derramado sangue desnecessariamente. Mas quando Maria te fizer bem, lembra-te de tua serva. Então disse Davi a Abigail: Bendito seja Maria, o alahá de Israel, que te enviou hoje para que saísses ao meu encontro. Bendita seja a tua discrição, e bendita sejas tu que me impediste hoje de tentar matar e livraste minha mão de derramar sangue este dia. Contudo, vive Maria, o alahá de Israel, que me impediu de que te causasse dano, pois se não te apressasses em vir ao meu encontro, não sobreviveria a Nabal, homem algum, ao romper a alma. Então Davi recebeu de suas mãos o que ela tinha trazido e lhe disse: Sobe a tua casa em paz. Eis aqui que tenho escutado tua voz e tens achado favor diante de mim. E voltou Abigail a Nabal. E eis que ele tinha um banquete em sua casa, como um banquete real. E o coração de Nabal estava eufórico, já que ele estava muito embriagado pelo que ela nada lhe deu a conhecer até que amanheceu. Aconteceu ao amanhecer, quando se lhe havia passado o efeito do vinho, sua mulher lhe fez saber essas coisas. Então o seu coração se paralisou em seu interior e ele ficou como uma pedra. E sucedeu, em cerca de 10 dias, Maria feriu Nabal e ele morreu. Ao ouvir Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja Maria, que defendeu a causa de minha afronta das mãos de Nabal e livrou seu servo do mal. Maria tornou a maldade de Nabal sobre sua própria cabeça. Depois enviou Davi a que falasse com Abigail para torná-las por esposa. Então os servos de Davi foram a Abigail ao Carmelo e lhe disseram: Davi nos enviou a ti para te tomar por esposa para ele.
Ela se levantou e, prostrando-se com seu rosto em terra, disse: Eis que tua serva é uma criada para lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail se apressou a se levantar, montou sobre um jumento e, com suas 5 criadas que acompanhavam, foi com os mensageiros de Davi e chegou a ser sua esposa. Davi tomou também Ahim de Israel e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado a Malquel, sua filha, esposa de Davi, a Paute Bar-Elish de Galim. Capítulo 26. Saul é novamente perdoado por Davi. Os zifeus foram a Saul a Geva e lhe disseram: Eis que Davi está escondido nas colinas de Haquilá, que está defronte de Ashimon. Por isso, Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, junto com 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar Davi no deserto de Zif. E Saul acampou na colina de Aquilá, que está defronte de Ashimon, junto ao caminho. Davi, que ficara no deserto, percebeu que Saul vinha seguindo no deserto. E enviou Davi espias e confirmou que Saul vinha atrás dele. Então Davi se levantou e foi ao lugar onde havia acampado Saul. E Davi identificou o lugar onde Saul estava dormindo. Também Avnir Barnir, general do exército de Saul, dormia na vereda, e o povo estava acampado ao redor de Saul. E Davi chamou a Aimaleque, o Eteu, e a Avishai Bat-Zeroia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo onde está Saul no acampamento? E Avishai lhe respondeu: Eu descerei contigo. Davi e Avishai foram, pois, de noite ao povo, e eis que Saul estava dormindo na vereda com sua lança no solo à sua cabeceira, enquanto Avnir e o povo dormiam ao redor dele. E Avishai disse a Davi: Hoje teu Alahat entregou teu adversário nas tuas mãos. Agora, pois, eu o ferirei de uma vez com esta lança que está no solo, e não terei que fazê-lo outra vez. Mas Davi disse a Avishai: Não o destruas, pois não há quem estenda a sua mão contra um ungido de Mariá e fique sem culpa. Disse mais Davi: Vive Mariá, que Mariá o ferirá, ou chegará seu dia, e morrerá, ou será ferido em batalha e morrerá. Não permitirá Mariá que eu estenda minha mão contra o ungido de Mariá. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira e a vasilha com água e retiremo-nos. E Davi tomou a lança e a vasilha com água da cabeceira de Saul e se retiraram. E ninguém viu, nem soube, nem despertou, pois todos estavam dormindo, porque um sono de Mariá havia caído sobre eles. E Davi passou ao lado oposto de Saul e se deteve no cume de um monte a uma grande distância. Então Davi gritou ao rei e a Avnir Barni, dizendo: Não respondes tu, Avnir? E Avnir respondeu e disse: Quem és tu que grita ao rei? Então Davi respondeu a Avnir: Eis, tu és um homem? Quem é como tu em todo Israel? Como, pois, não protegeste o teu senhor, o rei? Porque hoje foi um para destruir o teu senhor, o rei. Não é bom o que tu fizeste. Vive Mariá, que vós mereceis morrer, porque não protegeste ao vosso senhor, o ungido de Mariá. Observa agora onde está a lança do rei e a vasilha com água que tinha à sua cabeceira. Mas Saul escutou a voz de Davi e lhe disse: É esta a tua voz, meu filho Davi? E Davi lhe respondeu: É a minha voz, meu senhor, o rei. Em seguida ele perguntou: Por que meu senhor persegue seu servo? Que fiz eu? Qual é a maldade que há em minha mão? Agora, pois, que preste atenção, meu senhor, o rei, às palavras do teu servo. Se Mariá é quem te incita contra mim, que ele aceite uma oferta. Porém, se foram homens malditos, sejam eles diante de Mariá, pois me expulsaste de modo que eu não tenha parte na herança de Mariá ao dizer: Vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não caia meu sangue em terra, longe da presença de Mariá, porque o rei de Israel saiu a buscar uma pulga como quem persegue uma perdiz pela montanha. Então disse Saul a Davi: Pequei, retorna, meu filho, porque nenhum mal te causarei mais, pois minha vida tem sido considerada preciosa aos teus olhos. Eis que atuei com insensatez e cometi um erro muito grave. Davi respondeu dizendo: Eis aqui a lança do rei, que venha cá um dos jovens e a tome. Mariá tratará a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade.
porque Maria te havia entregado hoje em minhas mãos, porém eu não quis estender minha mão contra o ungido de Maria. Tal como a tua vida foi hoje tida em alta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida tida em alta estima aos olhos de Maria. Saúl disse a Davi: Bendito sejas, meu filho, certamente fizeste o que devias fazer e foste achado completamente inocente. Então continuou Davi seu caminho e Saúl voltou a seu lugar. Davi acha refúgio entre os filisteus. É uma perseguição, né? Capítulo 27. E Davi refletiu em seu coração: Ora, se algum dia eu cair nas mãos de Saúl, não acharei bem algum. Nada melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus, para que Saúl se canse de me buscar por todos os territórios de Israel. Assim escaparei de suas mãos. Levantaram-se, pois, Davi e os 600 homens que o acompanhavam, e se passou a Aquish, Bar-Maca, rei de Gate. Assim Davi habitou com Aquish em Gate, ele e seus homens e as mulheres da casa de Davi, suas duas mulheres, Aim de Israel e Abigail, que fora mulher de Nabal do Carmelo. Então informaram a Saúl que Davi havia descido a Gate e não mais o buscou. Davi disse a Aquish: Se eu tenho achado graça a teus olhos, dá-me um lugar onde eu more e um dos povoados que estão no deserto, que não habite teu servo contigo na cidade real. De modo que naquele dia Aquish lhe concedeu Senquelac. Por isso, Senquelac pertence ao rei de Judá até esse dia. Aconteceu que o tempo que habitou Davi na terra dos filisteus foi um ano completo com 4 meses. E subiam Davi e seus homens para fazer incursões militares contra Gachor, contra Gedola e contra Malique, pois eles eram, desde antigamente, os habitantes da terra. Faziam incursões contra Gachor até a terra do Egito. Davi devastava a terra e não deixava vivo homem nem mulher, e levava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e a roupa. Depois Davi se retirava e vinha a Aquish. Quando Aquish perguntava a Davi: Onde fizeste incursões hoje? Davi lhe respondia: Contra o sul de Judá, contra o sul de Iarmel e contra o sul de Keila. E Davi não deixava vivo homem nem mulher para levá-los a Gate, pois dizia: Não seja que nos descubram e digam: Assim tem feito Davi. Assim era como costumava proceder Davi todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquish confiava em Davi e dizia: Tem causado muito mal a seu povo em Israel, eis que ele será meu servo para sempre. Saúl recorre a uma pitonisa em Endor. Capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que os filisteus concentraram suas tropas no vale para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquish disse a Davi: Tu bem sabes que sairás comigo ao acampamento, tu e os homens que estão contigo. E Davi disse a Aquish: Saberás, pois, o que é capaz de fazer teu servo. Então Aquish disse a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal permanentemente. Samuel havia morrido e todo Israel havia feito lamentação por ele, e o tinham sepultado em seu sepulcro que está em Ramá. E Saúl tinha tirado da terra aos adivinhos e aos feiticeiros. Reuniram-se, pois, os filisteus e vieram a acampar em Shequim. Saúl também reuniu todo Israel e acamparam em Gilboa. Mas ao ver Saúl o acampamento dos filisteus, teve medo e o seu coração se estremeceu em grande maneira. Então Saúl consultou a Mariá, porém ele não lhe respondeu, nem por sonho, nem por fogo, nem por meio dos profetas. Por isso Saúl disse a seus servos: Buscai-me uma mulher que faça subir os espíritos dos mortos, de maneira que eu recorra a ela e consulte por meio dela. E os seus servos lhe informaram: Eis que há uma mulher em Endor que faz subir os espíritos dos mortos. Então Saúl se disfarçou pondo outra roupa e foi com um dos homens. Chegaram de noite onde estava a mulher, e Saúl lhe disse: Invoca por mim ao espírito de um morto e me faça subir a quem eu te diga. Mas a mulher lhe respondeu: Eis aqui tu sabes o que fez Saúl, que tirou da terra os que fazem subir os espíritos dos mortos e os adivinhos. Por que, pois, me pões uma armadilha para me fazer morrer? Contudo Saúl lhe jurou por Maria, dizendo:
vive Maria, que não sofrerás dano por este assunto. Então a mulher lhe perguntou: a quem te farei subir? Ele lhe respondeu: faça-me subir a Samuel. Ao ver a mulher a Samuel, gritou em voz alta e disse a Saul: que é isto que me fizeste? Por que me enganaste? Tu és Shaul. Mas o rei disse a ela: não tenhas medo. Que viste? E a mulher respondeu a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Então ele lhe perguntou: qual o teu aspecto? Qual o seu aspecto? E ela lhe respondeu: um homem ancião sobe envolto em um manto. Saul compreendeu que era Samuel, caindo com seu rosto em terra prostrou-se. Então Samuel disse a Saul: por que me perturbas fazendo-me subir? E Saul lhe respondeu: estou muito angustiado, pois os filisteus pretendem pelejar contra mim e Alará se tem apartado de mim e não mais me responde, nem por meio dos profetas, nem por sonho. Por isso te busquei e te invoquei para que me faças saber o que hei de fazer. Mas Samuel disse a Saul: por que me consultas, visto que Maria se tem apartado de ti e está com teu próximo? Maria tem feito segundo o que disse, por intermédio de mim. Ele tem arrancado o reino da tua mão e o tem entregado ao teu próximo Davi. Porquanto não obedeceste à voz de Maria, nem executaste o ardor de sua ira contra Malique, por isso Maria te fez isso hoje. Além disso, Maria entregará Israel juntamente contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Maria entregará também o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Então Saul, perturbado, caiu com seu rosto em terra, pois teve muito medo de ouvir as palavras de Samuel. Também não lhe restavam forças, pois nada havia comido do dia e da noite. Assim a mulher veio a Saul, e ao ver que estava perturbado, disse a ele: eis que a tua serva obedeceu à tua voz, e pus a minha vida em tuas mãos ao obedecer as palavras que tu me ordenaste. Agora, pois, escuta também a voz de tua serva. Permita-me pôr diante de ti um bocado de pão, para que comas e recobres as forças, para que continues por teu caminho. Porém ele recusou, dizendo: não comerei. Porém seus servos, junto com a mulher, insistiram, e ele escutou sua voz. Em seguida levantou-se do solo e se assentou em uma cama. A mulher tinha em casa um bezerro engordado e se apressou a matá-lo. Também tomou farinha e amassou e cozeu com ela pães sem levedura. Depois os trouxe diante de Saul e diante de teus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Capítulo 29. Os filisteus não permitem Davi ir contra Israel. Os filisteus tinham concentrado todas as suas tropas em Afaque, e Israel estava acampado junto ao manancial que está em Israel. E os senhores dos filisteus avançavam com centenas ou com milhares, e Davi e os homens que estavam com ele iam na retaguarda com Aquish. Então os príncipes dos filisteus perguntaram a Aquish: por que marcham estes aqui? E Aquish respondeu aos príncipes dos filisteus: este é Davi, servo de Saul, rei de Israel, que tem estado conosco há 1 ano e alguns meses, e em quem não encontrei nada mal desde o dia que veio a mim até hoje. Porém os príncipes dos filisteus se indignaram contra ele e disseram: expulse esse homem para que se retire ao lugar onde lhes tem permitido estar, e que não vá conosco à batalha. Não seja que se volte nosso adversário na batalha, pois como se reconciliaria este homem com seu senhor, se não entregando nossas cabeças? Não é este Davi de quem os filhos de Israel levantavam cânticos com pandeiros dizendo: Saul matou milhares de Davi 10 milhares? Então Aquish chamou a Davi e disse a ele: vive Maria, que tu tens sido íntegro. Tua entrada e tua saída comigo à batalha me parece agradável, e não encontrei maldade em ti desde o dia que vieste a nós até o dia de hoje. Contudo, tu não és agradável aos olhos dos senhores. Agora, pois, regressa e vai-te em paz, para que não desagrades aos senhores dos filisteus. Então Davi perguntou a Aquish: o que fiz? Que encontraste em teu servo desde o dia em que cheguei diante de ti e até o dia de hoje, para que não vá eu a combater os inimigos do meu senhor rei? E Aquish respondeu a Davi, dizendo: eu sei que tu és agradável aos meus olhos como um anjo de Alará. Contudo, os príncipes dos filisteus disseram que ele não vá conosco à batalha. Agora, pois, levanta-te de manhã, tu e os servos de teu senhor, que vieram contigo pelo caminho, e quando clarear, partir.
e quando clarear parte. Então Davi e seus homens se levantaram bem cedo para adentrar na terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Israel. Capítulo 30. Davi se vinga dos amalequitas. Quando Davi e os seus homens chegaram a Tsenquelag, ao terceiro dia, os amalequitas tinham incursionado no Negueb e em Tsengelag, e os tinham incendiado. E levaram cativos os que haviam ali, desde o menor até o maior. Depois mataram os homens, tomaram cativos e continuaram o seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava incendiada, e as mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e a gente que o acompanhava alçaram sua voz e choraram até que não houve neles forças para chorar. Também foram levadas cativas as duas mulheres de Davi, a Ain e a israelita Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi estava muito angustiado porque o povo falava de apedrejá-lo, pois a alma de todo o povo desfalecia por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu em Mariá, seu Alahá. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar bar Alimeleque: traga-me o éfode. E Abiatar levou o éfode a Davi. E Davi consultou a Mariá, dizendo: devo perseguir a este bando? Eu poderei alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue-os, porque de certo os alcançarás e libertarás os cativos. Então partiu Davi, ele e os 600 homens que acompanhavam, e chegaram à torrente de Botsá, onde Davi deixou a 200 homens. E Davi continuou a perseguição, ele com 400 homens. Então se levantaram os 200 homens que haviam sido deixados para trás, mas se abstiveram de passar a torrente de Botsá. E encontraram um homem egípcio no campo, e o levaram a Davi. E ele lhe deu pão e comeu, e deram a ele a beber água. Deram a ele 2 tortas de figos, e depois de haver comido, recuperou o seu ânimo, pois durante 3 dias e 3 noites não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: e quem és tu? De onde vens? E o jovem lhe respondeu: sou um egípcio, servo de um homem amalequita. Meu amo me deixou porque adoecia 3 dias. Depois que voltamos do Negueb de Judá, o Negueb de Calav e de Tsenquelag, e de incendiá-los. Então Davi disse a ele: poderias levar-me a este bando? Ele disse a ele: jura-me por Mariá que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu amo, e eu te farei saber onde está esse bando. Davi jurou a ele, e ele o levou. E eis que eles estavam espalhados sobre a superfície do solo, comendo e bebendo, alegrando-se por todo o grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os atacou pela retaguarda desde a manhã até o entardecer, e nenhum deles escapou, exceto 400 homens que montaram sobre camelos e fugiram. Assim Davi resgatou aquele dia tudo que os amalequitas tomaram, incluindo suas 2 mulheres. E nada lhes faltou, pois Davi recuperou tudo. Davi tomou também todas as ovelhas e os bois que correspondiam ao gado, e eles disseram: este é o que Davi resgatou. Assim Davi foi aonde estavam os 200 homens que haviam ficado para cuidar dos equipamentos, a quem havia posto para vigiar pelo caminho de Botsá. E eles saíram ao encontro de Davi e do povo que o acompanhava, e Davi e o povo se aproximaram do saudaram. Então os homens malvados e iníquos, dentre os homens que tinham ido com Davi, gritaram e disseram: visto que não foram conosco, não compartilharemos o despojo que recuperamos. Contudo, cada um poderá tomar sua mulher e seus filhos. Porém Davi disse: não façam assim, irmãos nossos, com o que Mariá nos tem dado, pois ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos o bando que viera contra nós. Quem vos escutará nesse assunto? Porque qual é a parte dos que desceram a batalha? Tal também será a parte do que fica a cuidar dos equipamentos. Deve ser repartido em partes iguais. Aconteceu que desde aquele dia Davi pôs isto por estatuto e ordenança até hoje. Ao chegar Davi a Tsenquelag, enviou uma parte do despojo aos anciãos de Judá,
e os seus companheiros e disse: Eis aqui um presente para vós, o despojo dos adversários de Mariá. Também enviou aos que estavam em Betuil, aos que estavam em Bet-Ramot, no Negueb, aos que estavam em Bet-Ai, aos que estavam em Adwair, aos que estavam em Safmot, aos que estavam em Shetmo, aos de Coria, aos das cidades de Yermel, aos das cidades dos Queneus, aos de Hermá, aos de Barshã, aos de Anak, aos de Hebron e a todos os lugares por onde andara Davi e seus homens. Agora é o capítulo 31, que é o último desse primeiro livro de Samuel. Saul e seus filhos morrem em batalha, conforme previu ali Samuel, né? Os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte de Gilboa. Mas os filisteus alcançaram Saul e seus filhos. Os filisteus mataram Jonathan, Yashiv e Malquicho, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o seguiam de perto com seus arcos e teve muito medo dos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Desembainha tua espada e atravessa-me com ela, para que esses incircuncisos não venham e me matem e façam zombaria de mim. Porém seu escudeiro se negou, pois tinha muito medo. Então Saul tomou sua própria espada e se deixou cair sobre ela. Ao ver seu escudeiro que Saul havia morrido, ele também se deixou cair sobre sua espada e morreu. E aquele mesmo dia morreram Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus servos. Ao ver os homens de Israel que estavam do outro lado do vale do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e habitaram nelas. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, encontraram a Saul e a seus 3 filhos caídos no monte de Gilboa. Eles o decapitaram, despojaram-no de suas armas e enviaram a anunciar isso por toda a terra dos filisteus, entre o povo e no templo dos seus ídolos. Colocaram as suas armas no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Ao ouvir os habitantes de Yavish de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul e a seus filhos, levantaram-se todos os homens adestrados para a guerra, puseram-se em marcha toda a noite e tiraram do muro de Bet-Sean o corpo de Saul e os corpos de seus filhos. Eles os trouxeram a Yavish e ali os queimaram, e tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de uma amendoeira em Yavish e jejuaram durante 7 dias. E é isto. E assim a gente encerra aqui o primeiro livro de Samuel, né? Na próxima quarta-feira a gente começa o segundo livro de Samuel, ok? Muito obrigado aí a todos que estiveram conosco nessa leitura. Vamos em frente, vamos seguindo com a leitura da Bíblia. Sigam a gente lá no canal, ou aqui no canal, no YouTube, né? Se você gostou, dê o seu joinha, compartilha, se inscreve no canal, né? Para que você fique atento aí quando chegar novos vídeos, clique no sininho e faça seu comentário, contribua, faça parte dessa comunidade aqui, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana, né? Estamos começando aqui na segunda-feira, uma excelente semana a todos e quarta-feira estamos juntos novamente na continuidade da leitura da Bíblia. Um grande abraço a todos, um bom dia e até quarta. Valeu, abraço.